Boa tarde, dia 6 de maio. Hoje eu vim falar sobre esse presidente das Assembleias de Deus, pastor José Wellington. Segundo o vídeo que eu assisti e tirei esse print, ele está dizendo: Lula está proibido de ir à Assembleia de Deus. Eu quero pegar sobre isso e falar um pouquinho, porque a Bíblia diz que haveria um tempo que nada que houvesse estando encoberto que não ia ser revelado. E hoje as Assembleias de Deus estão justamente fazendo cumprir as Escrituras. Esse José Wellington está revelando a verdadeira face do império chamado Assembleia de Deus. Então ele diz que o Lula está proibido de ir às Assembleias de Deus. Ou seja, a Assembleia de Deus não passa de um palanque eleitoreiro, um palanque político. Porque desde que um político que esteja candidato não pode ir numa igreja, o outro também não. Até mesmo por quê? Porque a igreja não é cabide eleitoreiro, igreja não é palanque político, igreja é um lugar de se adorar a Deus. A Bíblia diz assim que a minha casa será chamada o quê? Casa de oração. Ou seja, é uma igreja para orar a palavra, para se pregar a palavra. A minha casa será chamada casa de oração. Então é para fazer oratória sobre a palavra, atualização da palavra do dia. Mas não, a Assembleia de Deus, sendo revelada nesses últimos dias, está fazendo justamente aquilo para que o diabo a levantou. Sabe aonde o diabo levantou a Assembleia de Deus pela primeira vez? Lá no Jardim do Éden. E o primeiro pai, o primeiro pastor, o primeiro líder das igrejas da Assembleia de Deus, que foi criada lá no Éden, chamava-se Caim. Mas o fundador dela foi o diabo. E aí ele fez em Eva um filho chamado Caim, e esse filho liderou a primeira igreja, a Assembleia de Deus. E ela vem vindo todo o tempo fazendo as suas politicagens eleitoreiras, fazendo do povo assembleiano roupa de se pôr num cabide para ser usada no tempo da política. Ou seja, Lula não vai poder ir na Assembleia de Deus, mas o Bolsonaro vai poder ir? Isso é meio incoerente. A minha casa será chamada o quê? Casa de oração, oratória, orar a palavra, para se pregar a palavra, não para transformar a igreja de Deus num palanque político, num cabide eleitoreiro, para eleger esse ou aquele presidente. A igreja e o Estado nada tem a ver. Isso é provado nas Escrituras Sagradas, no Apocalipse, que fala sobre a grande prostituta que se prostitui com os reis da terra. Ou seja, a grande igreja primitiva, ela se prostitui com as lideranças políticas. E agora isso é o quê? Adultério espiritual, prostituição espiritual. E assim está a Assembleia de Deus nesses últimos tempos. Prostituta, filha de meretriz, prostituta. Então, fica aí o meu recado. Cuidado, gente, com esses impérios religiosos, esses impérios nicolaítas, esses impérios que colocam liderança sobre outros líderes, pastores sobre pastores. Cuidado com isso, isso é doutrina do diabo. O nicolaísmo das Assembleias de Deus é do diabo. Não ande segundo este ministério, saia dela enquanto é tempo. Porque a maldição, quando é lançada sobre o ministério, todos os componentes daquela igreja são amaldiçoados juntos. O castigo de Deus, quando vem sobre o ministério, a Assembleia de Deus, ele vai vir sobre todos os membros. Porque a igreja, a Assembleia de Deus, não são paredes. A igreja, a Assembleia de Deus, são membros, aonde se reúne pessoas que se dizem reunião solene dos santos, né? Então saia dela, José Wellington, não passa de um filho do diabo. Deixa de iludir o povo com essa historinha de que Lula não pode ir na Assembleia de Deus. Se ele não pode,
então que seja proibido Bolsonaro ou qualquer outro político. Lembre-se, a Bíblia... Uai, seu app de vídeos curtos.